Com certeza você já ouviu falar em Eduardo Angelim, ou você já ouviu falar sobre a Revolta dos Cabanos, a cabanagem. Com certeza você já ouviu falar, mas talvez você não saiba quem foi Eduardo Angelim ou o que foi a Revolta dos Cabanos, que foi um dos períodos mais sangrentos daqui do nosso estado. Bom, gente, desde já falando para você, não se esqueça de assistir a parte 1 e também a parte 2 de História do Pará. Eu vou deixar nos cards bem aqui em cima para que assim você venha entender direitinho sobre a revolta da cabanagem, da qual a gente vai falar no vídeo de hoje. Desde já, para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Após a independência do Brasil, a província do Grão-Pará mobilizou-se para expulsar as forças reacionárias que pretendiam manter a região como colônia de Portugal. Nessa luta, que se arrastou por vários anos, destacaram-se as figuras do conego e jornalista João Batista Gonçalves Campos, dos irmãos Vinagre e também do fazendeiro Félix Clemente Malcher. Formaram-se diversos mocambos de escravos foragidos e eram frequentes as rebeliões militares. Terminada a luta pela escravidão e instalado o governo provincial, os líderes locais foram marginalizados do poder. A elite fazendeira do Grão-Pará, embora com melhores condições, ressentia-se da falta de participação nas decisões do governo central, dominado pelas províncias do Sudeste e também do Nordeste. Em julho de 1831, uma rebelião na guarnição militar de Belém do Pará resultou na prisão de Batista Campos, uma das lideranças implicadas. A indignação do povo cresceu e em 1833 já se falava em criar uma federação. O presidente da província, Bernardo Lobo de Souza, desencadeou uma política repressora na tentativa de conter os inconformados. O clímax foi atingido em 1834, quando Batista Campos publicou uma carta do bispo de Belém do Pará, Romualdo de Souza Coelho, criticando algumas políticas da província. Por não ter sido autorizada pelo governo da província, o conego foi perseguido, refugiando-se na fazenda do seu amigo Clemente Malcher. Reunindo-se os irmãos Vinagre, ou seja, Manuel, Francisco, Pedro e também Antônio, e o seringueiro e jornalista Eduardo Angelim, reuniram também um contingente de rebeldes na fazenda de Malcher. Antes de serem atacados por tropas governistas, abandonaram a fazenda. Contudo, no dia 3 de novembro, as tropas conseguiram matar Manuel Vinagre e também prender Malcher e outros rebeldes. Batista Campos morreu no último dia do ano, ao que tudo indica foi de uma infecção causada por um corte que ele sofreu ao fazer a barba. Na madrugada do dia 7 de janeiro de 1835, liderados por Antônio Vinagre, os rebeldes, ou seja, os índios tapulhos, cabanos e negros, tomaram de assalto o quartel e o palácio do governo de Belém, nomeando Félix Antônio Clemente Malcher como presidente do Grão-Pará. Os cabanos, em menos de um dia, atacaram e conquistaram a cidade de Belém, assassinando o presidente Lobo de Souza e o comandante das armas, apoderando-se de uma grande quantidade de material bélico. No dia 7 de janeiro, Clemente Malcher foi liberto e escolhido como presidente da província, e Francisco Pedro Vinagre para comandante das armas. O governo cabano não durou muito tempo, pois o novo presidente, Félix Malcher, tenente-coronel, latifundiário e dono de engenhos de açúcar, era mais identificado com os interesses do grupo dominante derrotado, sendo deposto no dia 19 de fevereiro de 1835, com o apoio das classes dominantes que pretendiam manter a província unida ao Império do Brasil. Francisco Vinagre, Eduardo Angelim e os cabanos pretendiam se separar. O rompimento aconteceu quando Malcher mandou prender Angelim. As tropas dos dois lados entraram em conflito, saindo vitoriosas as tropas de Francisco Vinagre.
Clemente Moché foi assassinado e teve seu cadáver arrastado pelas ruas da cidade de Belém, assumindo Francisco Vinagre como o primeiro governador cabano que participara ativamente da conquista de Belém. Devido à intervenção do clero e outras mazelas no governo, Francisco Vinagre concordou em entregar pacificamente o governo a Manuel Jorge Rodrigues em julho de 1835, em troca de anistia aos revolucionários e outras ações de cidadania. Muitos revolucionários descontentes e não acreditando no cumprimento do acordo, principalmente por lembranças do massacre do Brigue Palhaço em 1823, não entregaram as armas e refugiaram-se no interior. Como previsto, Jorge Rodrigues não cumpriu também o acordo e mandou prender Francisco Vinagre. Os cabanos, indignados, reorganizaram-se suas forças e atacaram novamente Belém, agora sob o comando de Antônio Vinagre e Eduardo Angelim. No dia 14 de agosto, após 9 dias de batalha, mesmo com a morte de Antônio Vinagre, os cabanos retomaram a capital de Belém. Eduardo Angelim assumiu a presidência e durante 10 meses a elite de Belém se viu atemorizada pelo controle cabano sobre a província do Grão-Pará. A falta de um projeto com medidas concretas para a consolidação do governo rebelde provocou seu enfraquecimento. Diante da vitória das forças de Angelim, o Império reagiu e nomeou em março de 1836 o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréa como novo presidente do Grão-Pará, autorizando a guerra total contra os cabanos. Em fevereiro, 4 navios de guerra se aproximavam de Belém, prontos para atacar a cidade. Tomada pela desordem, fome e varíola, foi realizado um bloqueio naval na cidade pelo brigadeiro Soares de Andréa, que atracou sua esquadra em frente a Belém. Os cabanos insurgentes escapavam pelos igarapés em pequenas canoas, enquanto Eduardo Angelim e alguns líderes negociavam a fuga. Uma esquadra inglesa chegou a oferecer ajuda a Eduardo Angelim para que acabasse com o bloqueio naval brasileiro, mas este recusou. Eduardo Angelim conseguiu furar o bloqueio naval e se refugiou no interior. Os cabanos deixaram a capital de Belém vazia para as tropas de Soares de Andréa. O brigadeiro, entretanto, julgando que Angelim, mesmo foragido, seria uma ameaça, determinou que seus homens fossem ao seu encalço. Em outubro de 1836, numa tapera na selva, ao lado de sua mulher, Angelim foi capturado, feito prisioneiro na fortaleza da Barra até seguir para o Rio de Janeiro e depois para Fernando de Noronha. A cabanagem, porém, não acabou depois da prisão de Eduardo Angelim. Os cabanos, internados na selva, lutaram até 1840, até serem completamente exterminados. Nações indígenas como os Mura e os Mauê praticamente desapareceram. Calcula-se que de 30% a 40% da população estimada em 100 mil habitantes morreu. Em 1833, o Grão-Pará tinha 119.877 habitantes, 42.751 eram índios, 29.977 escravos negros. A maioria mestiça chegava a 42 mil. A minoria totalizava 15 mil brancos, dos quais mais da metade eram portugueses. Em homenagem ao movimento cabano, foi erguido um monumento na entrada da cidade de Belém, o Memorial da Cabanagem. Bom, gente, desde já muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa playlist, dessa série que eu fiz sobre História do Pará.
Com certeza isso vai enriquecer muito o teu conhecimento e você que está estudando ainda, com certeza isso pode cair na sua prova. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar o seu like, porque isso daqui vai ajudar bastante, tá? E também, gente, aqui tem vídeos novos toda semana, então por isso é muito importante se inscrever no canal e também ativar as notificações. Muito obrigado e hasta luego, tchau!